Olá, pessoal, Lígia Márcia aqui, continuamos a nossa meditação no livro de Efésios, e agora nós estamos adiantando de forma mais rápida, porque daqui Paulo continua falando sempre as mesmas coisas, de formas diferentes, no sentido de confirmar tão grande salvação. Então, no capítulo 3, nós fizemos o 2 ontem, nós temos o 2 de 11 a 22. Hoje nós vamos fazer o 3 de 1 a 13. E aqui, então, Paulo começa falando sobre Efésios, capítulo 3, 1 a 12. Então, Paulo continua falando sobre que ele é prisioneiro de Cristo por amor de vós, que ele estava sendo preso direto, porque estava divulgando a palavra, né? E aí ele continuou falando, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, quando a gente falou sobre o mistério da revelação, a luz do Espírito Santo sobre nós e tal. Então ele fala que nós somos, os gentios são co-herdeiros, junto com, co-herdeiros e membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa. Olha, eu vou falar. Se a gente pegar esse início aqui do capítulo 3 e pegar versículo por versículo, a gente vai aos píncaros da glória. Mas eu quero dar uma ênfase no que Deus me falou hoje, que está em Efésios. De qualquer forma, aconselho vocês a lerem o capítulo 3, tá? Mas está no versículo 10, 11 e 12. Uau! Diz o seguinte: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. 3, 1 a 12. Vamos lá, gente. Eu quero focar num ponto, que é exatamente esse aqui, né? Pela igreja, presta atenção. Quem que é? Nós vimos ali atrás que nós somos o corpo, né? Cristo é o cabeça, e é a manifestação dele nessa terra através de nós, ok? Então, quando fala pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, tanto até dos anjos, até dos principados e potestades. O que é a multiforme? O que a gente pode falar sobre multiforme? Multiforme, né? Deixa eu ver a palavra aqui no latim que a gente olhou. É multiformes. Multi é várias, numerosas. Forme é alteração de formas, ou seja, com forma, aspecto ou estado diversos e numerosos. Multiformas, múltiplos, multi vem de múltiplos, de muitas maneiras, né? Muitas maneiras de Deus agir. Então, assim, Deus tem infinitas possibilidades na sua comunicação com o homem. Bom, você imaginar que Deus fez o céu e a terra com toda essa beleza que existe, a gente conclui que, presta atenção, a gente conclui que Deus ele é extrema e profunda e gloriosamente criativo. Criativo. Então, as suas muitas maneiras de se manifestar, as suas muitas maneiras de agir, né? As suas muitas formas, né? Alteradas de formas, alterações de formas, ele o faz, pasmem,
através da igreja. Olha o que o versículo diz. Para que, pela igreja, presta atenção, quem é a igreja? A igreja somos nós, templo do Espírito Santo, né? Que nos reunimos porque para nós é confortável e gostoso e necessário e importante nós nos reunirmos para estar com pessoas que pensam como nós, a família de Deus, né? Nós estamos no reino da luz, então temos prazer em conviver com pessoas que pensam igual a gente. Então, a igreja é nós, como indivíduo, templo do Espírito Santo, e Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Então, pela igreja, as muitas maneiras de Deus agir, as multiformes, as infinitas possibilidades que Deus tem de se expressar, de se comunicar, a sua criatividade sem limite, sem limite. A criatividade de Deus é completamente sem limite. Só veja sobre todos os tipos de animais que existem, sobre a natureza e o tipo de plantas que existem, sobre essa máquina perfeita do corpo humano. Só veja a beleza com que Deus, né, criou esse mundo, para entender o quanto essa criatividade é inimaginável. Nós podemos passar uma vida estudando, nós não chegamos a um centésimo de milésimo das infinitas possibilidades de Deus, tamanha sua criatividade. Essa criatividade dá a ele muitas formas de agir, multiforme, muitas formas, muitas maneiras de agir. E essas muitas maneiras, né, de agir usando o quê? Dentro da sua sabedoria, ou seja, multiforme sabedoria, né? Sabedoria é Sofia, expertise, sabedoria, expertise em algo. Né? Para você ter expertise, você se dedicou tanto, sabe tanto, que você domina, chega a ser simples para você fazer. Quando você ganha expertise, então é isso, Deus, é simples para Deus ser sábio, é simples para Deus ter essas muitas formas de agir, isso flui dele. Mas, olha só, presta atenção nisso aqui. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Como? Segundo o eterno propósito. Bom, mas aqui está falando que até os principados e potestades conhecerão a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria de Deus fala dos seus atributos, de quem ele é, de como ele age. Né? O que a gente faz fala muito do que a gente pensa. O que a gente faz com as nossas mãos fala muito de como a gente pensa. Então, o que está dizendo é isso mesmo, produção. Aqui está dizendo que, vou repetir, para que, pela igreja, nós, corpo de Cristo, as muitas maneiras de Deus agir em sua sabedoria se torne conhecida agora dos principados e potestades. Ô, gente, então, peraí, então os principados e potestades, ou os anjos, a hierarquia, não só do céu, como, né, das hostes espirituais da maldade, são conhecidas por eles através de nós? Acredite, a igreja, ou nós somos a universidade dos anjos. Coisas essas que os anjos anelam por escrutar. Os anjos não precisam experimentar essa beleza, essa profundidade, essa coisa incrível que é a salvação.
Eles foram criados, né, por Deus para adorá-lo de forma espontânea. Então, quando fala de principados e potestades, fala tanto dos anjos bons como dos anjos que caíram. Os anjos que caíram, mais nós em Cristo, mas os anjos, né, que servem a Deus, estão todos nas regiões celestiais. E aí, gente, hoje eu fiz uma coisa que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou compartilhar porque eu fiz uma coisa no PowerPoint, porque eu falei, eu preciso explicar isso aqui de uma forma mais, né, ilustrada. Olha só, aqui está. Para que pela igreja, nós, a multiforme, muitas maneiras de Deus agir, sabedoria, que é o seu jeito de atuar, de agir com plena sabedoria, com conhecimento, com expertise. Ele é quem criou todas as coisas, ninguém sabe mais do que ele sobre nada. Se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso significa que nós somos universidade para os anjos, nós aprendemos, né? A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora... Aqui está falando, gente, o contexto aqui fala deixa eu lembrar, peraí. Quando os profetas inquiriram, indagaram sobre a salvação, como que seria, né? Deus vem nos falando sobre isso de diversas maneiras. Os profetas tinham revelações especiais de Deus, né? Então, é óbvio que existia uma indagação o tempo todo, né? Então, eles ministravam as coisas que nós é que desfrutamos. Deus falou no passado pelos profetas, né? Deus falou no passado pelos reis, por homens que ele levantou, pelos sacerdotes, e hoje Deus fala na pessoa de Jesus. Quando Jesus foi embora, ele fala pela igreja. Coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Ou seja, os anjos não têm o nível de conhecimento, de relação com Deus que nós temos. Os anjos não têm. Então, as regiões celestiais, que é onde nós devemos estar, porque de verdade é aqui que tudo acontece. Gente, Deus não vive na dimensão terrena, não. Ele até se fez carne, veio, né, experimentou tudo, mas Deus não vive na dimensão terrena, não. E nós só temos contato, comunhão, desfrutamos da companhia de Deus aqui nas regiões celestiais, como em Cristo Jesus. Então, quando o mistério é a nós revelado, nós passamos a habitar aqui, pelo menos deveríamos ficar aqui. O nosso problema é que nós não entendemos essa coisa linda que Deus nos fez habitar, morar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios fala isso o tempo todo, quer ver? Olha só. Lá no princípio de Efésios, ele fala assim, olha, bendito Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção, aonde? Nas regiões celestiais, como? Em Cristo. Então, quando o mistério é revelado a mim, e eu compreendo o mistério, quando eu abro os meus olhos, quando eu tiro a venda dos olhos, que eu passo a fazer parte do reino do Filho do seu amor, de verdade, meu lugar não é na dimensão terrena, é numa outra dimensão, que é aqui, nas regiões celestiais.
Então, essas daqui são as regiões celestiais. Por que a gente fez essa divisão? Não que, teoricamente, veja bem, o homem é o centro da criação. Os anjos e os principados e potestades também moram nessa região. Mas é só uma maneira da gente, física da gente alcançar e entender a profundidade disso. Então, nós estamos aqui, sentados nos lugares celestiais, o homem em Cristo, somente em Cristo. Somente o homem que correspondeu ao plano original de Deus disse sim à morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz. Ele passa a morar, né? Por isso ele tem nos abençoado com toda sorte. Quer ser abençoado com toda sorte de bênção espiritual? Ocupa o seu devido lugar, que é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é nas religiões, é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o homem em Cristo, como centro e apogeu da criação, ele está aqui, tá? E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você colocar lá no Google regiões celestiais em Cristo ou regiões celestiais, você fica impressionado com a quantidade de versículo que tem sobre esse assunto, corroborando, batendo martelo. Bíblia se explica com Bíblia. Eu não vou buscar o que fulano ou beltrano diz sobre isso, ou que determinada religião fala sobre isso. Eu vou buscar o que a Bíblia diz, que a Bíblia que é a nossa regra de fé e prática. É na Bíblia que eu tenho todas as respostas. Se eu me basear na religião ou nas religiões, eu vou perder o rumo e a direção de Deus, tá? Então, é na Bíblia. Então, ele nos ressuscitou, nos fez assentar nas regiões. Então, nós estamos aqui. O homem em Cristo, eu fiz uma divisão aqui. Por quê? Bíblia se explica com Bíblia. Os anjos, que são os que servem a Deus, eles estariam nessa esfera aqui, porque Bíblia se explica com Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ao redor. A partir do momento que eu estou posicionada aqui dentro de onde? Nas regiões celestiais, eu sou o centro, o homem é o apogeu. Os anjos não conhecem a Deus, não experimentam a Deus como nós experimentamos, porque nós experimentamos algo que eles não conseguem experimentar. Primeiro, nós temos a liberdade de escolher e nós sentimos, experienciamos Deus. Nós experimentamos Deus. Então, os anjos aprendem conosco sobre Deus. Pasmem. Coisas essas que os anjos anelam para escutar. Os anjos aprendem com Deus. Os anjos aprendem com Deus, não. Aprendem sobre Deus conosco. Por quê? Ao versículo. Para que pela igreja, através da igreja, olha, entre vírgulas, para que pela igreja, as muitas maneiras de Deus agir em sua sabedoria se torne conhecida dos principados e potestades, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o homem em Cristo é o centro. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Os anjos, eles andam ao redor. É como se, quando eu estou em Cristo, eu passo a morar dentro de um lugar onde eu tenho provisão e proteção. E os anjos são usados por Deus. Os anjos são usados por Deus para a nossa proteção. Os anjos, desde o Velho Testamento, existem inúmeras manifestações de anjos em forma de homem, inclusive em forma de homem. Eu não vou entrar nesse mérito dos anjos aqui agora, porque aqui eu estou querendo falar sobre a nossa posição nas regiões celestiais, senão a gente perde o rumo. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, os anjos, eles são o quê? Eles são aqueles que estão ao nosso redor. Ao nosso redor.
ao nosso redor, acampados para nos livrar. Tá? Aí vem os principados e potestades. Origem, então é separado? Não é que é separado. As regiões celestiais eu poderia tirar todos esses círculos aqui, mas aqui é só para a gente entender em termos físicos, né? Para o nosso olho enxergar. O homem é o centro, o anjo está ao redor, e os principados e potestades são as forças espirituais do mal. Elas também moram nas regiões celestiais, não em Cristo. Elas também moram. Tudo acontece, gente, na terceira dimensão, não é aqui nessa Terra. Né? Então, esses principados e potestades, onde que eles moram? Olha, é diferente. É ao derredor. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, né? Fingindo que é um leão, rugindo como um, não ele é um leão, rugindo como um, procurando a quem possa tragar, a quem possa devorar. Então, assim, só em termos físicos para a gente entender. Quando fala ser de sóbrios e vigilantes, é porque, infelizmente, mesmo os que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, eles não ficam o tempo todo na posição que lhes é devida, que é nas regiões celestiais. O que faz a gente sair desse lugar? Quando a gente mesmo quebra esse bloqueio dessa proteção aqui e permite a entrada. É como se a gente abrisse uma portinha e permite a entrada desse lixo aqui, ó, que veio para matar, roubar, destruir. Sede sóbrio, se mantenha na posição, se mantenha nas regiões celestiais. Porque quando a gente está triste, quando a gente está sofrido, quando a gente está tendo resultados em todas as áreas, no bio, psico, social, espiritual, que não são cabíveis a alguém que serve a Deus, é porque nós abrimos esse cerco. Quais são as maneiras que nós podemos abrir esse cerco? De várias maneiras, de inúmeras maneiras, né? Tem a multiforme sabedoria de Deus? Pois é, nós também temos uma multiforme, né, falta de sabedoria, muitas maneiras de não ser sábio e de permitir que isso aqui seja quebrado. Eu estou em Cristo eu tenho a proteção. Por que eu passo por determinadas coisas? Porque só nessa dimensão aqui, a compreensão diária, na palavra, na oração, é que vai me manter nesse lugar. É viver o céu na terra, porque isso aqui é nas regiões celestiais. Mas como você vive o céu na terra num lugar em que o mundo jaz no maligno, né? Como que você vive o céu na terra num lugar onde a gente sofre as consequências não só dos nossos erros, mas como das pessoas? Governos e afins tomam decisões por nós. Como é que faz? Então, nós vivemos num lugar que é uma guerra espiritual constante. Então, nós temos que ser sóbrio. Sóbrio, o que é sóbrio? Sóbrio, vamos trazer isso para uma linguagem chula. É aquele que não bebe, não muda a sua condição mental por conta de uma bebida. Um exemplo, sobriedade. A pessoa está sóbria, ela está lúcida, ela é dona dos seus atos, porque a pessoa que não está sóbria, ela não é dona dos seus atos. Faz sentido, gente? Então, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao nosso derredor, fugindo como se fosse um leão, mas ele é um cachorro desdentado. Fugindo como se fosse um leão. Sabe por que ele é um cachorro desdentado? Porque a posição dele está longe, não existe possibilidade nem de comparação com a nossa posição. Então, a nossa posição é superior a ele. Significa que nós não temos que temê-lo. Se estivermos na posição, ele não consegue nem chegar até nós, nos afrontar. Nessa posição aqui, o homem em Cristo, né, aquele que corresponde ao plano, é uma coisa tão maravilhosa, eu falei isso na meditação, acho que foi a última, que é como se
esses principados e potestades, porque eles vêm até a Terra, assim como os anjos também vêm, né? Assim que eles nos protegem. Os anjos nos protegem e os principados e potestades nos assediam para o mal. Então, é como se fosse assim, imagina o centro da cidade, várias pessoas andando para lá e para cá, para lá e para cá. Se nós tivéssemos olhos espirituais para ver, e o inimigo vê, né? Os anjos de Deus também veem, é como se nós estivéssemos cobertos pelo sangue de Jesus, ele não consegue chegar. O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, nos coloca na condição de santos, no sentido de separado, em Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Em Cristo só que isso é possível. Então, é como se fosse assim, o poder deles é nulo mediante o homem em Cristo. Mas nós, por falta de conhecimento, né? A Bíblia fala, meu povo erra por falta de conhecimento. Quando eu falo falta de conhecimento, não é só o conhecimento cognitivo que está aí derramado sobre a face da terra. Eu falo sobre o conhecimento dessa palavra, sobre o contato diário com essa palavra, né? Então, por causa disso, a gente se submete a coisas inimagináveis. A gente se submete àquele que está lá na rabeira. Ele até pode reinar no mundo, porque aqui existe trevas e luz. Ele é o rei das trevas, o Senhor é o rei da luz. Mas eles não competem de igual para igual. Quando Jesus morreu na cruz, foi para nos dar essa posição. Coisas essas que os anjos anelam por escutar. Nessa posição aqui, a gente teve uma experiência específica, pessoal, individual, linda, maravilhosa, profunda, indelével, inesquecível, que faz a gente mudar de rota, a gente sai do reino das trevas e vai para o reino do Filho do seu amor. E dessa posição aqui, cara, não tem como chegar. Aí Deus manda os anjos para nos proteger. Os anjos estão ao serviço de Deus, né? Tem até versículos na Bíblia que falam que eles se transformam até em labaredas de fogo, se transformam em homens, né? Eles se transformam na terra para nos ajudar. Aqui eu coloquei pontilhado só para fazer a separação entre anjos e principados e potestades. Os anjos aqui são os anjos do bem, que servem a Deus, mas não conhecem a Deus como nós conhecemos. Então, nós somos universidade para os anjos aprendem acerca de Deus através da nossa vida, meu Deus, através da igreja. Então, essa separação eu coloquei pontilhada, aqui, na verdade, não existe uma separação, é só para a gente compreender. Então, o homem em Cristo, os anjos ao redor, e os principados e potestades, que são as forças espirituais da maldade, ao derredor. Quem que é esse cara aqui, cretino, safado, querubim desempregado, arrogante, orgulhoso, quis ser igual a Deus, pai da mentira, veio para matar e roubar e destruir? Quem que ele pega fácil? O homem que não está em Cristo. Ah, então o homem que ele está em Cristo está isento? Não, porque se ele não for sóbrio, se ele não for sóbrio e vigilante, ele tem que ser sóbrio, a manter a cabeça organizada, os pensamentos organizados, sem nada que afete ele, né? E vigilantes, ficar de olhos abertos, tipo, epa, alguma coisa que está fora do prumo. Porque o diabo ele anda ao nosso derredor, imitando o leão, buscando a quem possa tragar. Ninguém pode nos roubar essa posição aqui, só nós mesmos, se nós falarmos assim, eu decido a partir de hoje, não quero mais saber de Deus. E pode ter certeza de uma coisa, que quando você fala em não quero mais saber de Deus, ou quando você pensa que o caminho é esse, você não tem escolha. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Não existe limbo. Não existe purgatório, gente. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. A palavra de Deus fala, ou a gente é morno, ou a gente é quente, ou frio. O morno é vomitado.
por Deus. Não existe meio termo. A gente tem que ser... A gente não pode ser oscilante em nossa caminhada com Deus, né? Então, olha, aí entra uma coisa maravilhosa. O próprio livro de Efésios, capítulo 2, que fala da armadura de Deus, que eu vou trazer, e aí eu vou trazer com ilustração, que eu acho fantástico. Fala o seguinte: a nossa luta, na verdade, não é contra o homem, o sangue e a carne. Não é contra alguém que nos faz mal, que fala mal de nós. Não é contra um sistema dirigido por homens. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra esses que são as hostes espirituais da maldade, né? Então, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então, alguém me ofende, e eu fico triste, fico com raiva, fico isso, fico aquilo. Mas quando eu compreendo que a minha luta não é contra aquela pessoa, e sim sobre quem está atrás daquele sentimento ou pensamento de morte, de ofensa, de arrogância. Então, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra quem? Esses principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Aqui, nas regiões celestes. Então, cada um tem seu lugar, e o homem é o centro, é o apogeu em Cristo. Em Cristo. É preciso estar em Cristo. E aqui, trazendo que eu lembrei de um outro versículo, primeiro, está em Coríntios, eu não lembro agora o endereço, mas ele fala assim: olha só, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, nós acabamos de ver, né? E sim contra os principais e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestes. Mas Coríntios fala que as armas da nossa milícia, ou seja, dessa guerra espiritual que existe o tempo todo, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus, anulando sofisma e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Vou repetir. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, dessa guerra espiritual, né? Essa guerra que está aqui, olha, eu mesmo estando em Cristo, eu corro o risco de abrir a porta para os principados e potestades, e se eu não entender que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra a pessoa, o sangue e a carne, e se encontra quem está por trás daquela pessoa. Se eu entendo isso, eu tiro a pessoa da minha frente e miro em quem... Eu vou dar um exemplo muito interessante aqui. Ó, legal. O toureiro, quando vai torear, ele chacoalha, ele balança aquela capa vermelha para o touro. O touro é mais ou menos isso. Nós agimos como touro muitas vezes. Quem que está fazendo o negócio? A capa ou quem está por trás da capa? É o toureiro. Mas o touro vai na capa. Nós fazemos isso, a gente vai nas pessoas. Ai, quantas vezes eu fiz? Faço, infelizmente vou me pegar fazendo. Então, o dia que o touro entender que ele não precisa, que ele não tem que ir na capa, que ele tem que ir quem está balançando a capa, então é mais ou menos isso. O diabo pega uma pessoa, chacoalha na nossa frente, e a gente vai furiosa em cima dele para destruir, ou com palavras, ou com maledicência, o que for, com raiva, com ira, né? Seja lá o que for. Então, é isso, a gente fica ali chacoalhando, deixando o diabo chacoalhar a capa. Nós somos o touro, a capa é a pessoa que o diabo usa para nos atingir, mas quem está fazendo o mesmo é o cão, que é o toureiro, no caso. Ao invés da gente ir direto no toureiro e falar, vou eliminar quem está fazendo, e vou parar de sofrer com isso. Eu te garanto que as touradas iam acabar, se o touro tomasse consciência disso.
as guerras acabariam para ele, porque aquilo ali é um suplício, é uma guerra, um sofrimento. E aí, o que quer dizer quando fala que as armas da nossa... Eu não me lembrei desse versículo na hora, eu deveria ter colocado aqui. As armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, não é pela carne que eu venço. Elas são poderosas em Deus. O que é ser uma arma poderosa em Deus? É fazer o que Deus faria. O que eu vou fazer com aquela... Eu sou o touro. A capa vermelha é a pessoa que o toureiro, que é o diabo, está usando contra mim. Eu vou usar as armas de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Qual seria essas armas? É fazer o que Deus mandou a gente fazer, amar ao próximo como a si mesmo. Não é fácil, não. Principalmente quando a gente leva uma facada ou várias facadas. Às vezes até de uma pessoa só. Não é fácil, não. Não é fácil, mas ela foi chacoalhada na nossa frente e nós passamos direto pelo toureiro, nem vemos o toureiro, só vemos a capa chacoalhando, balançando. Então, quais são as armas de Deus? São os pensamentos de Deus, o como Deus faria. Tem um livro famoso, best-seller, falar em seus passos o que faria Jesus. É um relato de uma cidade que, a partir de uma pessoa, decidiu agir como Jesus faria. Então, tipo, qualquer situação, antes de fazer qualquer coisa, ele se perguntava: se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Mudou e transformou uma cidade. Então, é sobre as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. O poder de Deus está exatamente em sermos sóbrios e vigilantes, atentos, cuidadosos, sim, sim, não, não, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que agrada ao Senhor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo isso é versículo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela regeneração da vossa mente. E se a gente for entrar nessa seara aí, olha, dá pano para manga. Então, a melhor maneira que eu tenho de vencer esse cara aqui, esse capiroto, capeta, demônio, diabo, querubim desempregado, eu nem sei mais o que nome que esse demônio tem. Por isso que ele quer que a gente não seja sóbrio, que a gente se enverede, por exemplo, pela bebida, pela droga, porque você perde o centro, você perde a noção. E por isso, então, que o cristão não tem necessidade, ele se embriaga na palavra do Senhor. Não tem necessidade. Ele precisa disso. Ele não precisa. Então, quem quer que trabalha dia e noite para tirar a nossa sobriedade, a nossa vigilância? Esse capiroto safado aí, pelo desempregado. E ele anda ao nosso derredor, mas para ele chegar até nós, ele tem que quebrar o cerco dos anjos, que andam ao nosso redor, protegendo, e nós temos que dar permissão, porque ele não entra se não tiver permissão, porque ele reconhece o nosso lugar em Cristo. Eles e os anjos reconhecem o nosso lugar em Cristo. Quem não reconhece somos nós. É nós que não sabemos. O meu povo erra por falta de conhecimento. Então, as armas da nossa milícia não são carnais. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é contra a pessoa. Não é contra o pano vermelho. É o toureiro que está atrás. E eu sou um touro desinvestado, sem inteligência, que não presta atenção, que sai dando chifrada porque ele está me provocando. Olha lá, igual criança. Às vezes a gente acha igual criança. Quando a gente é criança lá em casa, família grande, era assim: ah lá, mãe, está mexendo comigo. Pai, está mexendo comigo. E aí a gente briga, né? A gente fica igual criança, indo no lugar errado, atacar o lugar errado. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus
para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Sofismas são mentiras com aparência de verdade. Altivez, porque é na altivez que você se perde de Deus, é no orgulho que você se perde de Deus, é por achar que nós somos melhores é que nós nos perdemos de Deus. Não somos melhores do que ninguém. Mas a coisa mais linda é não somos melhores do que ninguém. Só precisamos reconhecer esse lugar aqui. Cristo em vós é que é a esperança da glória. O homem em Cristo tem uma posição de privilégio. Os anjos, os principados e potestades anelam por escrutar. Onde está esse versículo? Depois ele tem atrás. Aqui, ó. Coisas essas que os anjos anelam por escrutar. Escrutar. Então, nós somos como uma universidade, tanto esses anjos quanto esses principados e potestades aprendem sobre... Mas os anjos estão lá no céu. Como assim ele não sabe? Então, por isso que eu te falo, gente, você vai rezar para o anjo da guarda, você está fora da posição. Sua posição é acima do anjo, o anjo aprende contigo. Não coloca o anjo nessa posição, não. Na verdade, ele está a serviço de Deus para servir ao homem. Ele adora Deus dia e noite. E ele serve ao homem. Quantas vezes anjos nos livraram de situações que a gente não faz ideia? Às vezes um acidente na estrada, qualquer situação. Às vezes 1 milímetro que a gente atrasa, que às vezes a gente fica com raiva, Deus está dando um livramento. Ou se não, ele está ali mandando um anjo para livrar, é que não é visível a olho nu. Nosso corpo limitado não tem capacidade ou possibilidade de enxergar esse mundo tenebroso, esse mundo, né, onde as hostes espirituais, eu tenho a impressão que se a gente tivesse olhos para enxergar, a gente olharia, olhando para o céu aqui da janela, a gente olharia assim, a gente veria miríades de anjos, mas também veríamos principados e potestades ali, né, naquela guerra pesada. Deus envia anjos com espadas desembanhadas para lutar por nós. Literalmente espada. É sobre entender qual é o nosso lugar. Olha, se a gente entender isso aqui, quem é o homem em Cristo, e a gente se posicionar, quanto que a gente consegue manter? Porque se posicionar é uma coisa, manter é outra. Ser de sóbrios e vigilantes. Como ser sóbrio e vigilante? Sobriedade significa não deixar sua cabeça sair do prumo, manter no equilíbrio. Vigilante é ficar atento, porque às vezes uma distração pequena, uma raiva que alguém me fez ali na esquina, ou uma notícia ruim que eu recebi, ou uma questão financeira, seja o que for, pode nos distrair em um nível em que a gente abre a porta aqui. Né? Essas portas nem existem, gente, é só para a gente entender. É como se a gente abrisse a porta, quebra a proteção dos anjos e deixa os principados e potestades, as forças espiritual da maldade nas regiões celestiais. Ó, tá aqui. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nossa vida é lá. Posicionado. Posicionado. Vamos nos posicionar? Quem é esse homem em Cristo? Ele está sentado nas lugares celestiais. Ele está anos-luz de distância do principado e potestade. Aí eu vou fechar contando, eu lembrei que agora de um filme que eu assisti, que é das Crônicas de Nárnia, o 2, O Passageiro da Alvorada. Tem uma cena que é inesquecível. Eles chegam, né? O pessoal de Nárnia, né? Os escolhidos de Deus, os homens, chegam num determinado lugar e eles não têm olhos espirituais para enxergar o que está acontecendo. E aí, eles começam a escutar
vozes de demônios, né, de seres com ameaças, tudo que o diabo sabe fazer muito bem, ameaçar, intimidar, né, fugindo como um leão, e não sei o quê, aqui, pá, pá, pá. E eles começam a ficar assustados, aí sabe o que Deus fez? Abriu os olhos espirituais para eles verem a realidade. Eram anões, porque assim, quando eles escutavam, eles viam que as vozes vinham acima deles, dava uma sensação de poder, de autoridade, de altura. E aí, quando Deus abriu os olhos espirituais para ver, eram pequenos anões montados num tipo perna de pau, e falava, tentando falar grosso para poder intimidar, mas eram umas merrequinhas que bastava um tapa seu, basta um olhar do homem em Cristo nas regiões celestiais para derrubar um safado desse. E aí, como é que fala? 30 segundos eles derrubaram aquilo tudo ali e passaram. Fica a dica. Eles têm força, têm poder? Têm. O poder deles está na maldade deles. E por que eles atuam e atingem se eles são nada? Porque o homem não está posicionado. E mesmo o homem posicionado em Cristo, aqui nas regiões celestiais, muitas vezes se perde porque se distrai com coisas pequenas. É o homem, não é o touro que vai no pano vermelho? Pois é aí que está a questão. Ah, Lígia, como é que eu faço para manter? Meu amor, não adianta não, vou bater nessa tecla de manhã, de tarde, de noite, se não for isso aqui, meu amigo, isso aqui, mas eu falar com Deus, não tem, cara, não tem, não adianta, pode andar, rodar. Isso aqui me fortalece diariamente para eu me manter. Se não for isso, eu me lasco. E eu quero convidar vocês a fazer essa busca diária. Ok? Pode vir, venha, é muito bem-vindo visitar o nosso canal e ouvir nossa meditação diária, mas você tem que ter a sua. Não seja a minha meditação o seu alimento diário. O seu alimento é seu, porque Deus atende a gente no local da nossa necessidade. Hoje, eu precisava disso. Eu li 12 versículos. 12 versículos. E eu fiquei com 3. Eu poderia fazer igual eu estava fazendo antes, um por um. Mas não, esse aqui cresceu. Essa palavra fez assim, ó, cresceu. Era isso que eu precisava hoje. Tipo, Deus está me dizendo, mantenha sua posição. Lembra do toureiro. Você é o toureiro que vai na capa, ao invés de ir... O toureiro não, você é o touro, é o boi, que vai na capa, ao invés de ir no toureiro. Porque quem está provocando, chacoalhando a capa, tem, ó, o diabo está chacoalhando pessoas na sua frente, situações, circunstâncias, memórias, lembranças, e você está caindo que nem um patinho, distraindo, ao invés de ir no ponto focal. O seu poder, Lígia, Deus fala comigo hoje, em cima desses principados e potestades, é infinitamente maior. Posicione-se. Faça sua meditação, posicione-se. Mas seja bem-vindo sempre para vir aqui ouvir o que Deus falou comigo. Tá bom? Então, gente, só para fechar, um beijo. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus.